Olá, bendito, bendita de Deus, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 27 de janeiro, sexta-feira, a gente se encontra aqui com carinho no coração para te acolher e te dar as boas-vindas, felicitar que esse dia seja um dia cheio da bênção e da graça de Deus e que o coração misericordioso de Jesus esteja ao teu lado para te proteger e guardar sempre, mas especificamente neste dia. Vamos vivendo um dia atrás do outro. Também quero lembrar que nós teremos às 3 horas a hora do Ângelo e às 18, às 3 horas a hora do Terço da Misericórdia, né? Outro dia também me enganei. E às 18 a hora do Ângelo. Vamos ouvir a Sagrada Escritura. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda, bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Salmo. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza Ele agirá, fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus?
Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falavam por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Muito bem, eu quero chamar a atenção. Você percebeu na liturgia, né? E a gente destaca aqui um pouco no sentido da gente guardar um pouco daquilo que nós ouvimos para a nossa vida e ir refletindo e caminhando com essa luz de Deus que Ele nos oferece todos os dias. E a gente pôde perceber que a liturgia de hoje nos instigou, a mim e me instigou a olhar que não é fácil ser cristão. Sobretudo nos dias de hoje, muito difícil. Mas no tempo de Jesus, certamente ainda muito mais difícil. Por quê? Porque se perseguia com muito mais tranquilidade, muito mais liberdade. Se impunha aqueles que têm poder aos outros menos favorecidos. Hoje a gente fala, hoje nós temos os meios de comunicação, hoje a gente tem o que recorrer, naquele tempo não tinha. Haja vista nós olharmos o início da vida cristã, quantas perseguições, nossos mártires, nossos apóstolos. Hoje o próprio São Paulo vem falando à comunidade dos hebreus, alertando a comunidade dos hebreus. Vimos na primeira leitura São Paulo falando à comunidade dos hebreus: irmãos, lembrai-vos, lembrar do quê? Lembrai-vos do quê? Das longas e dolorosas lutas que eles tiveram que passar. Eu penso que hoje a luta é mais fácil. De quando eram injuriados, atribulados, aprisionados, que foi o caso de São Paulo, por tudo que fez de bom, de levar o Cristo, o Evangelho, de acolher o irmão, de entregar a sua vida em torno da evangelização. Ainda assim, ele foi aprisionado, e não somente aprisionado, confiscado os bens, tirado-lhes o direito, a liberdade de ir e de vir, de falar, de viver. São Paulo passou por tudo isso, mas o Cristo passou por excelência por todos esses sofrimentos. Então, nós lembramos que hoje não é fácil ser cristão, mas no tempo de Jesus ainda era muito pior, muito mais difícil. E se eles conseguiram dar testemunho do Cristo Jesus e trazer a igreja até os nossos dias, certamente nós também temos por onde continuar levando essa igreja, levando esse testemunho de fé, dando testemunho de fé. O Espírito é o mesmo e sopra onde quer, e a força de Deus é a mesma e está voltada para nós, homens, mulheres, de bom coração, que pauta a vida pelo que é certo, pela justiça. Então, nós olhamos e nos encorajamos com essa liturgia, não por aquilo que aconteceu, mas por saber que hoje é mais fácil ser cristão. Porém, ainda não é tão fácil assim. Nós precisamos ainda vencer muitas dores, muitos sofrimentos, muitas perseguições, como que ainda hoje o cristão é perseguido, as imagens são quebradas nas igrejas, invadidas, a religião ainda, a fé em Jesus Cristo genuinamente é perseguida, não é aceita, cada vez mais a sociedade vai se voltando para aquilo que é do seu agrado, da sua vontade,
e não aceita muito este valor do céu, porque ele incomoda, porque ele questiona, porque ele exige de nós uma postura de vida, porque somos seres humanos, racionais, não somos animais, não somos bichos. Por isso, nós não temos o direito de produzir barbárie, nós não temos o direito de fazer certas coisas que nem os animais fazem. Então não é tão fácil ser cristão. Mas nós vamos caminhando e com a graça que vem do alto, com a força do Espírito Santo, nós somos chamados a dar testemunho aqui e agora. Que o Espírito Santo de Deus nos dê todos os dias essa capacidade e essa coragem. Deus abençoe você, o Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém.